boa noite a todos. Estou aqui eu, Fabrícia Vilhena, no Facebook, F Barbosa no YouTube, Fabrícia Vilhena Barbosa no Hello, para quem me acompanha, dando um curso de Ser em Ética, Ética em Ser, minha tese de doutorado na graduação da Universidade Federal Fluminense, bacharel em Filosofia, 2012-2016. Podem ler. ICHIF, Instituto, Faculdade de Filosofia, Fabrícia Vilhena Barbosa, Ser em Ética, Ética em Ser. Estamos em Aristóteles. Estamos no 2.4. 2.4. Praxis. Essa é assim para arrebentar quem gosta assim de debate acadêmico. Para os gregos, porque Aristóteles foi um filósofo, eu ia falar profeta, um filósofo grego que estudou a sociedade grega para poder constituir um método de análise do que seria o bem, a ética. Para os gregos, a vida em si mesma tinha um sentido prático. Prático, praxis, prática. Isso significa que a vida em si mesma se dava em sociedade, na sociedade e em coletividade. Eu sou cientista social, 96-2001, Universidade Federal Fluminense. E a vida em sociedade é o seguinte: célula máter, a família. Depois, amigos e agregados, a sua casa, seu núcleo. E isso tudo numa praxis do bem, num sentimento de bem-querer, de bem-estar e uma construção coletiva em harmonia. Por quê? Harmonia. Porque o bem é harmonia, porque o bem no coletivo, nas relações éticas, nos encontros éticos, nos acontecimentos da vida, da ciência arquitetônica, de outros lugares, de outros países. A vida se dá em atitudes éticas para Aristóteles e para mim. Como fazer isso em harmonia? Harmonia as relações éticas. Construir a sociedade com o coletivo harmônico, sem brigas, discussões. Por quê? Porque a ética é bem, e bem é desejar bem, bem é estar feliz, bem é amar e bem é bem-querer. Isso é tão sério que o ser que ficava sozinho era tido como idiotes. O que é o idiotes? O idiote é aquele que fica isolado da sociedade. O idiote é aquele que não se harmoniza com o resto da sociedade. Bem, você pode ter um pouco, você pode ter muito, você pode ser completamente isolado, mas você tem que ser harmônico. Harmônico. Você pode, nesse momento, estar isolado. É o meu caso, por exemplo. Nesse momento, eu estou meio refazendo minha vida, mudando, entre uma transição que veio Covid e tal, não sei o quê,
E daí tô mudando para outra casa. E aqui, aonde eu moro, eu não fiz muitos elos à amizade a não ser no trabalho. Aí eu ando meio isolada. Mas aqui no meu telefone, eu tenho um monte de amigos na região, que é para onde eu vou. Eu tenho família, eu tenho possibilidade de conhecer pessoas. Aí eu tentei, para não dizer que eu sou uma pessoa isolada da sociedade. Quando eu me vi sozinha e meio recuperada da saúde, tem essa também, porque eu não estava com a saúde boa no passado, quando eu gravei as lives. Eu não estava com a saúde boa. Eu estava tomando remédio controlado para pancreatite, minhas plaquetas sanguíneas estavam assim, um brilhinho assim, estava diminuindo. Eu estava com problema. Aí muitas livros eu ficava lendo, até para poder, assim, terapia para mim mesma. Eu me consolar, então vou ler o quê? Doutrina Espírita, que já estudei tanto, já fui militante, já fiz palestras, não, já sei. Bhagavad Gita e tal. Vou ler agora meu trabalho nessa possibilidade de trazer até vocês, comigo falando, e assim grava no inconsciente também a autora. Se me citarem, por favor, citem a autora, Barbosa, Bacharel Fabrícia. E se citarem o texto, por favor, aspas, id e bid. Assim como eu faço com todos os autores que eu estou citando. O resto, o texto é meu. Aqui está o autor citado. Então, quando eu me achei muito isolada, eu procurei trabalhar. As pessoas, poxa, mas não dá para ir, poxa, a gente mora em outro lugar, poxa, não sei o quê. Aí eu fiz a live na internet. Aí eu abri minha casa de oração, fiz a live na internet. Aí não deu, aí tô mudando. É porque não pode não ficar muito isolado assim nos seus pensamentos, entendeu? Mas todo dia eu converso com N pessoas assim no WhatsApp. Recebo uma pessoa de manhã, saio, como alguma coisa. E tenho uma vida regrada e harmônica, porque trabalho também. Então, são leis de convivência que estamos discutindo nessa questão na Grécia. A vida se dá junta coletivamente. E aquele lá mais isolado era tido meio como estranhote. Ou seja, um particular. Por que ele era um estranho? Por que ele era um estranho? Ele era um estranho porque ele era um ser particular. Quando na Grécia se funda a filosofia, se tem um sentimento do humano. Como é que é humano em Aristóteles? H maiúsculo. Humano. E o humano compartilha na Grécia de um coletivo. E esse coletivo é para ser compartilhado como? Vem na minha casa, vamos tomar um café, uma cevada. Vou aí na sua casa, leva um bolinho. Sei lá, vamos sair, ver um cinema. Poxa, vamos tomar um sorvete na praça, tão gostoso. Coisas assim, que é humano, coletivo, gente. Não tem mistério, assim. Não precisa ser uma festa de arromba, assim. Caramba, fiz 15 anos de um coletivo, aquela festa. Já sei se não, esse coletivo. Aquela festa, uma galera, família. Basta você chamar, assim, aí no meu caso, que dia eu chamo assim? Chamo no sábado, pra gente fazer um culto do Antigo Testamento. Aí eu chamo. Aí chamo, tal, sei que, a gente faz o culto do Antigo Testamento. Come
um, um, um docinho. O ser era virtuoso ou não, particular. Um ser mal visto socialmente, por ficar isolado, não querer conversar com os outros, só brigar, só falar não, só gritar. Mas isso até hoje em dia é visto assim, mas não é tanto, talvez tenha um pouco mais de afeto. Mas naquela época, o ficar assim em isolamento, era um ser tido como um excluído social. Por quê? Porque só brigava, porque não sei o quê. Então, Aristóteles, estudando aquela sociedade e buscando o bem comum da sociedade, achou um biótipo humano que não se dava bem com o humano, só que ele era reprovado pela lei e pela lei social. A vida se dava coletivamente. O valor da virtude era dado em sociedade. O que significa isso? O valor da virtude é dado em sociedade. A sociedade, as atitudes éticas, o comportamento no bem coletivo gera a virtude, a excelência. E o ser era virtuoso ou excelente se é conhecido pelos seus pares em honra e atividade pública. Quais eram as atividades públicas da Grécia? Vamos lá. Marxismo, meios de produção, atividades públicas, mercado, como é que era o nome? Simpósio, Atenas, religião, teatro. Então você tinha que ser conhecido nesses meios, como uma pessoa que agia em prol do outro. Aí vem Jesus e fala: devo amar o outro como a pupila do meu olho, no Evangelho de Tomé. Ou eu devo amar o outro como eu amo a mim mesmo. Ainda não era esse conceito de amor. E Aristóteles, na ética moral, está procurando um conceito mais amplo do que o amor, que funda assim um Deus Pai, um Deus Amor, uma religião no amor, na paz e bem. Não é bem isso. A ética já é um pensamento racional em cima disso. Não que Jesus não seja racional, não estou falando isso. Não estou falando. Mas Jesus trabalha através de profecias, metáforas e profecias, ditos que se viram populares. E o pensamento racional da filosofia busca, lembrem, sentido orientador, razão vai em direção ao bem em si. A praxis é esse agir da ética no coletivo. E para ser virtuoso, é necessário no coletivo ter o reconhecimento. Na política. Assim, a ética e a praxis eram uma só coisa. Por que é uma só coisa? Porque a ética é o comportamento ético. A ética se dá nas ações éticas. E nas ações éticas que nós vemos com o comportamento ético. Então, eu sou muito ética.
Fazendo de cara feia. Não é ética. Não fala nada. Não é ética. Só briga. Não é ética. A ética é o comportamento amoroso em Jesus. E a ética é o comportamento do bem-querer, da felicidade. Onde vamos chegar? Lá no primeiro tópico. Quem quiser, aqui no YouTube, volta assim, primeiro tópico. Ética e eudaimonia. Eudaimonia. Que é o objetivo da ética. Então, quando eu sou ético? Quando eu promovo a felicidade coletiva. Não existia a virtude que se dava em particularidade, e nem o virtuoso que não participava da vida coletiva. Então, o particular, o idiote, praticamente não existia. Mas será que naquela época existiam monges tibetanos, monges budistas? Mas mesmo os monges, na Grécia não existia. Mas mesmo os monges, eles têm um certo coletivo da construção social. O mesmo parece também resultar evidente a partir do conceito de autossuficiência. O bem completo parece bastar-se a si próprio. O bem completo, o bem na plenitude, parece bastar-se a si próprio. Nós entendemos por autossuficiente não aquela existência vivida num isolamento de si. Pessoa lá, ó, isolada, assim, lá, assim, isolada aqui. Todo mundo ali, ela lá. Nem uma vida de solidão, mas a vida vivida conjuntamente com os pais, filhos e mulher, e, em geral, amigos e concidadãos, uma vez que o humano está destinado pela natureza a existir em comunhão com os outros. Aristóteles, página 2009, 1097, B813. A praxis é a própria atividade 1097, B813. A praxis é a própria atividade do agir em ação ética. Quando a ação é ética no estudo que estamos fazendo, a ação é ética quando promove a felicidade no ser, a plenitude. Isso parece uma redundância, porém, é uma forma de exprimir o atravessar, passar por, realizar em ação, o cumprir, o executar da ação, o verbo pratem, atravessar, passar por, o realizar em ação, o cumprir, o executar da ação no verbo, de onde vem o substantivo praxis, que tem no grego. Então, de pratem, que é o radical de praxis, nós temos o atravessar, o passar por quê? Por que isso? E o cumprir. Por quê? Porque tá outro numa relação ética, num encontro ético, num acontecimento ético. Se promove felicidade, é ética. Se não promove, não é ética. O agir em ação é uma forma de colocar o movimento do verbo grego no conceito de praxis. Assim, agindo em ação, nós temos a ideia de uma ação em processo de movimento contínuo, que é o atravessar, o passar por do original grego. Então, pratem
é o processo do movimento contínuo. Uma ação em processo de movimento contínuo. Pratem, praxis. A ética é feita de ações e de atitudes no agir em ação a praxis. Estamos em 2.4, praxis. A própria definição de eudaimonia é uma ação em si mesma, por ser uma atividade da alma, e a excelência advém de atitudes virtuosas e do agir em coletividade. Então, a atividade da alma segundo a razão é ética, felicidade. A excelência advém de atitudes virtuosas e do agir em coletividade. A virtude vem de atitudes de virtude e do agir em prol do coletivo. Como? Dando uma aula de ética. O mesmo parece também resultar evidente a partir do conceito de autossuficiência. O bem completo parece bastar-se a si próprio. Aí agora é Aristóteles. O mesmo parece também estar evidente a partir do conceito de autossuficiência. De novo, a autossuficiência. O bem completo parece bastar-se a si próprio. Meditem nessa frase. O bem completo parece bastar-se a si próprio, mas nós não estamos falando que as relações éticas é do coletivo. Como é que o bem completo parece bastar-se a si próprio? Nós entendemos por autossuficiente não aquela existência vivida no isolamento de si, nem uma vida de solidão, mas a vida vivida conjuntamente com os pais, filhos e mulher em geral, amigos e concidadãos, uma vez que o humano está destinado pela natureza a existir em comunhão com outros. A felicidade parece, por conseguinte, ser de uma completude plena e autossuficiente, sendo o fim último de todas as ações possíveis. 1097, B, 8.13.22. Então, fechando aqui a questão da autossuficiência, é uma questão muito séria, assim, entendeu? Porque, assim, quando você pratica o bem, parece que você se liberta, como dizia o Bhagavad Gita, como diz o Bhagavad Gita, Krishna, você enuncia os frutos das ações e você se liberta das consequências. Então, você começa, assim, a ter atitudes de bem maior, assim como caridade, doar, ajudar, entendeu? Então, assim, você começa a agir em prol do coletivo, quando você renuncia aos frutos das ações, de uma forma mais veemente. Você começa realmente a fazer grandes obras. E você começa uma certa santidade, uma certa missão, e é uma opção de você se autoconhecer, ser autossuficiente no bem. E o que é autossuficiência? Você agir no bem e o outro não sei, mas você ser firme e agir no bem. E é assim que se age, é assim que se firma na vida, agindo no bem e defendendo as leis de Deus. Reconhecerás o Senhor teu Deus, não diga os nomes de Deus em vão, não cobiça a mulher do próximo, não cobiça os bens do próximo, não rouba, não mata e outras.
assim como a lei do livro dos Espíritos. Propriedade, lei de propriedade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de caridade, lei de justiça, amor e caridade, lei de... Vamos ver se eu lembro de mais alguma. São as leis de Deus que precisam ser estudadas. Os 10 mandamentos estão no Êxodo 22. E esse está no livro dos Espíritos. São as leis morais. Então, existem leis que ordenam uma sociedade. Existem leis que ordenam o coletivo. Aonde? No plano de Deus. Na Grécia não existiam muitas leis. Então, Aristóteles, filósofo, que conheceu Sócrates, fez um estudo até antropológico, de como era a sociedade, o que era bem visto, o que era mal visto. Daqui a pouco, estamos no 2.5, vamos adentrar em Kant. Aí Kant é a questão da subjetividade na ética. Porque aqui, em Aristóteles, na Grécia, 2500 a.C., não, 500 a.C., 2500 nessa era, em Aristóteles, na Antiguidade, não existia, assim, a moral cristã. Ah, mas isso Jesus já falou. Não, mas Jesus não tinha falado. Né? Jesus não tinha nem nascido. Isso é o princípio do pensamento moral. Isso é o princípio da realidade no bem, que ele vem pensando. Voltemos. Pré-socráticos, lindo tempo. Vai, só não conhece. Pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, Sócrates dividiu antes e depois, começou a pensar no humano. Platão, Aristóteles, helenistas. Depois que vem Jesus. Aí vem atomistas, da renúncia, como é que é? Estoicos, céticos e hedonistas. Aí depois que vem Jesus. Só que vem Jesus na sociedade nossa, sim, considerada nossa, sim, mas não é bem nossa, assim, na sociedade judia. Que até chegar na Grécia, nem sei se chegou completamente. Mas a nossa sociedade judaico-cristã, ela seguiu uma lei que está no Antigo Testamento, dada por Moisés. E nossa sociedade, ela seguiu uma trajetória. Que agora eu estou apresentando a vocês a trajetória da filosofia, do pensamento, pensando o pensamento. Do pensamento enquanto estudo do próprio pensamento, da razão como estudo do próprio pensamento, tá? Então, assim, Jesus está aqui depois dos helenistas. Depois tem outra trajetória. Então, nessa trajetória, Sócrates pensou a ética. Por isso que tem aquela abertura que eu dei. Sócrates, entendeu? Tisaretesis que é a virtude, Sócrates perguntava. Platão, solução. Aristóteles, é essa. Depois desse livro,
vamos entrar no livro meu, do pensamento divino, do cosmos, do logos e da physis, de metafísica da consciência ontológica. E depois de metafísica, Heráclito, Teós, Aletheia, Teá, meu comentário e minha compilação dos textos heraclíticos e da Grécia arcaica. Mas primeiro vamos terminar minha tese de bacharel.